Se a Bíblia diz julgue-se a si mesmo, quem é a Assembleia para me julgar? Comentário de Mari Persona. A Bíblia diz que examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Como é que outra pessoa vai julgar? Bom, talvez você venha de uma denominação cristã, de uma religião, onde diz que só Deus pode julgar. Isso é um bordão muito querido de pastores e líderes que não querem ser contestados. Então, se alguém fala assim, olha pastor, aquilo que o senhor falou lá, não, só Deus pode julgar. Não julgueis para não ser julgado, porque quem julga é julgado. Eu já esqueci até o versículo como é que fala. Mas veja o seguinte, a Bíblia não diz que os homens não podem julgar. Senão Deus não teria instituído juízes. Como seria o mundo sem juízes para julgar? Né? Você foi assaltado, você vai na polícia, eu fui assaltado, esse cara aqui roubou meu celular e tal. Amigo, sinto muito, nós não podemos julgar. Deus falou para nos julgar. Você acha que funciona? Não funciona. Não vai ser um argumento válido, de maneira nenhuma. Nós não podemos julgar intenções do coração, porque o coração só Deus conhece. Mas nós devemos sim julgar palavras e atos. Porque quando o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, e depois ele explica que o fermento era a doutrina dos fariseus, o que ele estava falando? Julguem a doutrina dos fariseus, não escutem o que eles falam, não. Vocês têm que julgar, tomar cuidado com aquilo. Era isso que acautelai-vos da doutrina. Como é que você vai se acautelar se você não julgar que aquilo é mal, que aquilo é pernicioso? E quando fala lá, quando a Assembleia se reúne, em 1 Coríntios 14, o que diz lá? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem. Eu já fui julgado, o Batista já foi julgado, os irmãos reunidos no Senhor são julgados o tempo todo. Porque a gente está falando na reunião, irmãos, queria falar uma coisa aqui, está na passagem e tal, papapá, daqui a pouco o irmão fala assim, Mário, vamos conversar isso aí depois, porque não é bem assim. E eu tenho que ficar quieto. Deu uma escorregada, falei alguma bobagem. Aí depois da reunião os irmãos vêm conversar comigo, aquilo que você falou não é assim, porque tem uma outra passagem que fala isso, porque é dever da Assembleia, dos irmãos, estarem julgando aquele que ministra a palavra. Você não vai encontrar isso numa denominação. Imagina você está lá, né, o pastor, você levanta a mão e fala, o que foi, meu filho? Ô pastor, o senhor falou um negócio errado aí. Não julgueis! Você não pode. Vou expulsar você, vamos pôr você para fora da igreja. Né? Não tem condições. Alguém aqui até perguntou, passando rápido aqui, mas eu vou voltar à questão do julgar. Alguém falou assim, mas se uma pessoa é colocada fora da comunhão, mas ela insiste e quer participar da ceia na marra. Bom, aí ela não está indo contra os irmãos. É isso que a maioria não entende. Quando o Senhor delegou a autoridade para a Assembleia, né, tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que é isso? É autoridade. Isso é como o secretário de Segurança Pública falar para os guardas que ficam na rua prendendo bandido, falando assim, o que vocês decidirem aí na rua, eu vou bancar a decisão de vocês. Se for errada, depois isso vai a julgamento pela corregedoria. Mas, a princípio, delegar autoridade é isso. É você dar autoridade para a pessoa agir dentro daqueles parâmetros ali que a lei determina. Isso é delegar autoridade. O superior delega autoridade para o que está debaixo dele. Isso o exército é o tempo todo. Não é o general que vai para a guerra. O general fica lá atrás e fala assim, agora vocês podem atacar. Não, mas por que lado a gente ataca, general? Veja o lado que você achar que é melhor atacar e ataque, meu filho. Você está com a faca e o queijo na mão. A decisão é sua. Então, ele vai lá e ataca. Então, a Assembleia tem a autoridade do Senhor para agir. Uma pessoa que foi colocada fora de comunhão, e não aceita a disciplina, ela está se rebelando contra a autoridade do Senhor. Mas se a Assembleia errar, se os irmãos errarem na decisão, ainda assim eles têm autoridade. Isso que é um ponto, as pessoas não entendem isso.
que, por exemplo, se o guarda multar você, o que você vai fazer? Rasgar a multa na cara dele? Brigar com ele? Discutir? Não, porque ele tem autoridade. Se você acha que ele não tem razão, o que você faz? Você apela para uma autoridade superior, acima dele. Você entra com um processo para chegar em quem está acima daquele guarda, para julgar se ele exagerou, se ele se excedeu ou não. Isso é recurso. Nós temos na lei, nós temos recursos de buscar a autoridade superior. Então, quando uma assembleia eventualmente erra numa decisão, e pode errar, porque não existe infalibilidade numa assembleia de irmãos reunidos ao nome do Senhor. O único infalível é o Papa. Estou usando sarcasmo agora, hein? Porque essa é a doutrina da Igreja Católica. Em questão de fé e doutrina, é infalível. Não precisa nem falar, né? Mas se vamos dizer que a Assembleia errou na decisão, o que deve fazer aquele que foi vítima do erro? Buscar a autoridade superior. Buscar quem está acima daqueles irmãos, em oração. E ali, se sujeitar. Porque se ele se rebelar, como o irmão aí colocou, não, e se ele quiser pegar do pão à força, tal, que ele até citou uma igreja aí que tiveram que bater no cara, ou alguma coisa assim, né? Ninguém vai bater em ninguém, mas vai ser uma coisa extremamente desagradável se ele causar realmente conturbação, né, naquele meio. A própria Assembleia vai ter que buscar as autoridades, porque se tem uma pessoa entrando ali fazendo confusão, brigando, querendo fazer as coisas à força, chama a polícia, fala assim, olha, esse indivíduo aqui entrou aqui, está querendo fazer um monte de coisa aqui que não é permitido. Porque quando você faz parte de uma comunidade, você anda segundo as regras daquela comunidade. Muita gente não quer aceitar isso, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1,85 m de altura, eu acho que é. Eu estou diminuindo, acho que já estou no 84 agora. Mas eu tenho 63 quilos de peso. Não, que 63? 93 quilos de peso. Mas o meu sonho é ser jockey. Eu quero entrar no time de jockeys. Aqueles que montam nos cavalos, que vão para a Olimpíada, para correr de cavalo, que o cara tem 1,10 m de altura e pesa 15 quilos. Se eu montar num cavalo de corrida, ele vai dobrar as pernas, coitado do cavalo. Então, eu não tenho condições de participar daquela esfera esportiva. Eu posso lutar sumô, eu posso entrar no time de sumô, aqueles japoneses gordão que fica agarrado no outro, assim, usando fralda. Eu posso lutar sumô, que daí eu estou dentro do peso, tal, da altura, não sei o quê. Mas eu não posso querer fazer aquilo que não está de acordo comigo. Então, a mesma coisa, se você quer congregar ao nome do Senhor, você vai ter que acertar as regras que são impostas para a Assembleia congregar. Percebe? Por exemplo, agora vem um assunto polêmico. Ah, mas o rapaz, ele é homossexual. Bom, então ele é um cara com 1,85 m de altura e 90 kg de peso, querendo ser jockey. Não vai dar. Entendeu? Ele está fora das regras que são colocadas para os que estão ali participando daquela comunhão. É importante entender isso, porque se a pessoa não entender isso, ela não entende nada também. Ela é uma pessoa que é avessa a todo tipo de controle. Isso é pecado. O que é pecado? Pecado é não ter controle. É fazer a vontade própria sem que haja qualquer controle externo à sua vontade própria. Percebe? Então, voltando à questão da Assembleia, ela tem que julgar sim, e nós citamos uma passagem, eu diria para irem ler o capítulo inteiro, 1 Coríntios, que é um capítulo 5 de 1 Coríntios, é um capítulo inteiro que só fala de julgamento, de como a Assembleia tem que julgar, tem que tirar da comunhão e nem comer com essa pessoa. É tudo julgamento ali, leiam lá a Bíblia. Né? As pessoas não leem a Bíblia, esse é o problema. As pessoas não leem a Bíblia e falam assim, mas Deus disse que não pode julgar, não sei o quê. Onde você ouviu isso? Vai na Bíblia, vê lá se está escrito isso ou não. O próprio Paulo tem um lugar que ele fala assim, julgai o que vos digo. Ele está pedindo, gente, por favor, julgue o que eu estou falando. Então, tira da cabeça essa história que não pode julgar intenções de coração. Mas deve-se julgar
palavras, doutrinas e pecados. Esses são julgados para você entrar na comunhão ou para você ser posto fora da comunhão à mesa do Senhor. Existe um julgamento para receber e existe um julgamento para ver que é necessário reverter, ligar e desligar. Esse ligar e desligar não tem nada a ver com salvação. É tomar uma decisão e reverter a decisão tomada. A Assembleia tem essa autoridade para fazer isso. Bom, uma pergunta rápida aqui. Uma pessoa falou, não sou casado, mas vivo com minha mulher. Posso tomar ceia? Não, porque você está vivendo extraconjugalmente, né? A Bíblia deixa claro que um casal precisa estar casado. Não importa o que é o casamento, independe do país, da tribo, qualquer lugar, existe um casamento. E no Brasil existe um negócio chamado duas pessoas que têm lá um contrato, como é que chama? União estável. União estável. Mas união estável não é casamento. Tanto é que continua existindo casamento na lei brasileira. E se você, em união estável, você não pode nem ter certas regalias que um casal tem. Eu acho que é questão de empréstimos, de financiamentos ou coisa assim. Porque a união estável é um contrato. É uma sociedade. É um homem e uma mulher que não são chamados marido e mulher na lei brasileira, são chamados de parceiros, como uma sociedade entre duas pessoas, né? Duas pessoas físicas. Então, só respondendo aqui essa primeira questão rápida, né? Bom, então, como estamos falando, a questão de julgar é por causa da santidade do Senhor. Alguém até citou o versículo aqui, não julgueis para não ser julgado. Eu já expliquei isso daí. E procura no Google, põe assim, julgar Mário Persona. Não é para achar se eu tenho algum processo de julgamento, não. Julgar Mário Persona. Você achar vários textos onde eu falo dessa questão de julgar. Mas o tema central nosso é sempre Cristo. É sempre Cristo. Às vezes as pessoas pensam que eu sou algum líder. Não sou. Não sou líder. O Batista sabe, eu sou mais novo que o Batista na fé, inclusive. Eu vim congregar depois do Batista. Eu, entre os irmãos aqui em Limeira, onde eu congrego, eu sou o último que fala e o primeiro que apanha. Eu não sou líder coisa nenhuma. Eu não tenho um líder, não tenho um dono. Porque eu tenho que andar na linha em temor também, e se os irmãos um dia decidem lá que eu tenho algum problema, eu caí num pecado, por exemplo, e a Assembleia decide me julgar, eu tenho que me submeter ao julgamento da Assembleia, que tem a autoridade do Senhor, porque senão eu vou causar uma divisão. E isso é o que já muitas divisões aconteceram por causa disso. Uma pessoa é colocada fora de comunhão, em disciplina, e a disciplina não se restringe ou não se limita a ser excluído da mesa do Senhor, que é o chamado excomunhão da mesa do Senhor. Ser excluído da comunhão à mesa do Senhor. Excomungar da mesa do Senhor. Não é só isso, uma pessoa pode também ter uma disciplina de silêncio. Tipo, ela começa a reunião, começa a falar que não para mais. E muita coisa que fala não é para edificação. É qualquer abobrinha que vem na cabeça, o cara está falando. Tem gente que tem esse problema. Tem gente que realmente tem esse problema. O que acontece, então? Ele pode ser submetido a uma disciplina de silêncio. Ele não vai mais poder falar nas reuniões, até que ele tome jeito, não é? Se arrependa daquilo, conserte essa tendência dele e coisa desse tipo. Então a Assembleia pode, diferentes questões, julgar com diferentes disciplinas. A grave é excluir a pessoa da mesa do Senhor, mas é a última instância, porque antes disso vem outras coisas, vem advertências, a não ser que seja um pecado já, um adultério, por exemplo, aí realmente já é uma decisão radical, no fim da linha, né? Mas se são outras coisas relativas ao comportamento, podem ser feitas admoestações, podem ser feitas correções de rumo e tudo isso. Mas o nosso tema central é Cristo sempre. Ninguém saiu da incredulidade para ir a uma igreja de irmãos reunidos ao nome do Senhor. Não. Vou contar um negócio para você. Eu nunca convido pessoas para ir à reunião. Sabia disso? Não tô julgando quem convida, porque eu sei que tem muitas irmãs que às vezes não vai poder ensinar alguma coisa
para um amigo, para uma amiga. Então fala, vamos lá na reunião, você escuta lá o que os irmãos vão pregar. Então, tudo bem, né? Mas eu nunca convido, porque eu tenho muito receio da pessoa achar que para ser salva, ou para ser alguma coisa a mais aos olhos de Deus, ela tem que estar congregada ao nome do Senhor. Já teve gente que me escreveu falando assim, se eu não congregar desse jeito, estarei perdido? Não! Estarão perdidos os que não creram em Jesus como Salvador. Esses estão perdidos. Então é muito importante separar, porque a pessoa que vem da religião, das religiões, dos sistemas, elas vêm com uma carga muito grande de associação de salvação com aquela instituição religiosa. Algumas até pregam o seguinte, se você sair da igreja, você está perdido. Né? Eu me lembro um que era lá de uma denominação pentecostal, o pastor, ele contou que o pastor falava o seguinte, no culto, ele fala assim, vocês creem que quando eu prego para vocês, eu prego inspirado pelo Espírito Santo? Sim, o povo, sim. Então, se vocês rejeitarem o que eu falo, vocês estão pecando contra o Espírito Santo. E aí não tem salvação. Olha o que o cara faz. Isso é terrorismo psicológico. Se você sair da igreja, você virou as costas para o Espírito Santo. Percebeu? Igreja, no sentido da instituição dele lá, né? Onde ele é o chefe. Então, quando a pessoa sai dessas instituições, elas vêm ainda com resquícios dessa ideia de que salvação é uma coisa atrelada à igreja, comunhão é só atrelada. Ela não entendeu ainda que a salvação é individual entre uma pessoa e o Salvador. Cristo veio ao mundo salvar as igrejas. Não! Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Tem condição para ter salvo? Tem! Qual a condição? Guardar a lei, não comer carne de porco. Não! A condição é ser pecador. Você é um pecador? Então você já cumpriu todos os requisitos para entrar na fila da salvação. Agora, o único passo que você tem que dar é o seguinte: crer em Jesus. Crer que na cruz a obra dele foi para pagar pelos pecados de pecadores como você. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.